Josué capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim o texto: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome. Nós queremos agradecer o privilégio de nos reunir no dia do Senhor, o privilégio de adorar o teu santo nome, de saber que somos aceitos na tua presença por meio de Cristo. Agradecemos tua palavra lida, que será pregada nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, se agrade em falar ao nosso coração, instruir a nossa alma, para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos aspectos que você viu na semana passada, no sermão passado, acerca de quando você caminha por fé, foi a bênção do Senhor sobre a vida dos crentes. Deus, ele é constantemente servido em abençoar o seu povo. E ao serem livrados pelo Senhor, quando tinham entrado em Jericó para espiar a terra, e foram lá na casa de Raabe, foram cercados ali pelos guardas do rei, quando os espias foram livrados, eles ficaram maravilhados. E quando eles voltaram para Josué, eles estavam bastante convictos sobre a bênção que Deus tinha para aquele povo. E é por isso que eles dizem a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. E eu falei na semana passada que as bênçãos temporais, aquilo que você recebe enquanto você caminha nesse mundo, são como vislumbres daquilo que os crentes irão experimentar no porvir. São como vislumbres de novos céus e nova terra. E agora o capítulo de número 3 vai iniciar com o povo prestes a entrar na terra de descanso. Dê uma olhada no verso 1, que vai dizer o seguinte: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E você precisa entender aqui um pouco do contexto daquilo que está ocorrendo aqui. A menção que aparece aí no texto, nesse versículo, a cidade de Sitim, é bastante importante, porque Sitim foi o lugar do último acampamento de Israel antes de eles entrarem na terra prometida. Eles estão atravessando o deserto, eles venceram no poder do Senhor alguns reis e acamparam exatamente em Sitim. O grande problema é que, mesmo tendo sido abençoados por Deus, vencendo a batalha, em Sitim o povo pecou gravemente contra o Senhor. Volte aí a sua Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo de número 25, para você recordar essa história. Versos 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu
e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E repare que esse pecado de Israel acontece logo depois que Deus livra Israel de ser amaldiçoado por Balaão. Balaão havia sido contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e por 3 vezes, em vez de maldição, a única coisa que ele conseguiu fazer foi proferir bênção contra o Senhor. Deus é com esse povo, mas a despeito de Deus ser com esse povo, logo em seguida, esse povo acaba se prostituindo. E então, nessa ocasião, Deus pune vários do povo. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Preste bem atenção, neste episódio, onde Deus tira a vida de muitos do povo, certamente Deus está cumprindo o seu propósito de não fazer com que aquela geração entrasse na terra. Eles haviam pecado contra o Senhor. Eles haviam desconfiado quando os espias viram a terra, voltaram com um relatório dizendo das maravilhas da terra, mas assustados, porque aqueles homens eram como gigantes. Então, por conta dessa incredulidade, Deus afirma que aquela geração morreria no deserto. Então, este episódio que está acontecendo, onde Deus está tirando a vida de muitos aqui do povo, certamente está dentro deste governo soberano de Deus e do propósito de Deus de punir o povo. E isso torna, meus irmãos, o texto de Josué, volte lá no livro de Josué, bastante emblemático. Porque, veja só, essa geração que diz o texto aqui, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, essa geração nova, muitos que nasceram no deserto, que estão saindo de Sitim, onde a geração anterior pecou, essa geração nova está indo para a terra de descanso. Parece uma nova oportunidade de fato. Se os pais pecaram, os filhos agora, a outra geração, estará na terra de descanso. Mas antes de entrar na terra de descanso, eles param do lado de cá do Jordão, acampam e irão ouvir instruções da parte do Senhor. Eu já mencionei aqui que a travessia do Jordão tem sido usada como metáfora no cristianismo para a entrada no paraíso. Você atravessa o Jordão e entra na vida eterna. Então o texto, ele aponta para além do que está acontecendo com Israel, que vai ganhar um pedaço de terra ali no Oriente. Esse texto é uma sombra daquilo que a igreja tem sob o comando do Senhor Jesus Cristo, avançando para novos céus e nova terra. A narrativa, então, vai mostrar a você como é que você entra na terra de descanso. Lá no primeiro capítulo, a ênfase foi: você tem uma terra de descanso. E agora no capítulo 3, como que você entra nessa terra de descanso? O texto vai mostrar que você avança após o Senhor. Veja que o povo vai ouvir as instruções e eles precisam seguir a arca do Senhor. Verso 2 e verso 3, diz assim o texto: sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Veja os detalhes. O povo só se move quando a arca do Senhor se move. Quando a arca avança, o povo avança atrás da arca. E aqui eles estão sendo lembrados do pacto de Deus, porque
a arca está sendo nominada aqui de forma bastante interessante. Ele está dizendo que a arca é a arca da aliança, ou a arca do pacto. Era um sinal de que Deus havia então feito uma aliança com aquele povo, o Deus que não volta atrás na sua palavra, o Deus que cumpre fielmente aquilo que ele promete. E se eles estão indo agora para a terra de descanso, não é devido a algum tipo de merecimento. Esse povo pecou constantemente no deserto. Se eles estão indo para a terra de descanso, isso se deve ao fato do Senhor Deus ser fiel à aliança, de Deus ser fiel à sua própria promessa. A arca era o sinal da presença de Deus no meio do povo. Ela não era grande, por vezes alguns pensam na arca como um objeto muito grande, mas ela tinha aí 110 centímetros aí de comprimento, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura. Não era algo grande. Ela era revestida de ouro por dentro. Ela tinha uma tampa também de ouro maciço, chamada de propiciatório. E em cima desta tampa, chamada propiciatório, 2 querubins, um de frente para o outro, onde simbolicamente Deus estava. Você sabe disso porque Números afirma isso. Dê uma olhada lá, Números, capítulo de número 7. Eu li aqui durante a liturgia o texto em que Deus instrui acerca do sacrifício que era feito naquele lugar. E então no verso 89 diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Então, naquele local onde o sangue era aspergido e onde estavam os 2 querubins, era dali que Deus falava com o seu povo. A arca vai ser citada aqui, só nesse capítulo, 9 vezes. 9 vezes. Mostrando a importância deste objeto ali, naquele contexto. Para que você entenda a importância da arca e adiante do povo, você também precisa de lembrar algumas coisas que estão no Pentateuco. Por exemplo, capítulo 10 de Números, diz assim, veja o verso 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. A menção aqui é: nós vamos para a terra de descanso, nós vamos para o lugar que Deus prometeu ao povo. Verso 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Verso 35. Partindo a arca, preste atenção nas palavras de Moisés. Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. A arca era o grande sinal de que Deus de fato conquistaria aquelas terras. É a presença do Senhor à frente do povo que levaria este povo a ter sucesso. Abra a sua Bíblia ainda em Deuteronômio e veja a promessa que foi feita a Josué
que seria o substituto de Moisés em liderar o povo. Deuteronômio 31, a partir do verso 1. Passou, pois, Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás este Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Percebe? Deus vai à frente do povo. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará com o que fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos de diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-las. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Para entrar na terra de descanso, você precisa ir após o Senhor. Você precisa avançar confiado de que Deus é aquele quem conquista a terra de descanso. O povo está debaixo da liderança de Josué. Mas Josué não é quem fará o povo conquistar a terra. O anjo do Senhor, em quem está o nome do Senhor, como foi dito lá por Moisés em Êxodo, é que faria isso. Você não consegue entrar na terra de descanso sozinho. É preciso que você siga atrás daquele que é maior que Josué. Você precisa seguir após Cristo. É no Senhor Jesus Cristo que você tem segurança e direção. João vai afirmar lá no seu evangelho que Jesus é Deus entre nós. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nele vimos a glória do Pai. Ele é aquele que faz com que o seu povo avance para a terra de descanso. É ele o grande responsável por destruir os inimigos e levar o seu povo à terra prometida. Ele já venceu a morte, o grande inimigo, para que você possa experimentar um dia novos céus e nova terra. Se Jesus não tivesse vencido a morte, não haveria possibilidade de vida eterna e de salvação. Não haveria possibilidade de uma terra de descanso. Louve, portanto, a Deus por saber que, a despeito das dificuldades que há nesta vida, você consegue chegar à terra de descanso se você segue a Cristo, porque por meio de Cristo você chega ao Pai. Mas essa não é a verdade apenas no que diz respeito à sua ida ao paraíso ou à segurança de vida eterna. Esta é uma verdade também que deve nortear a sua vida enquanto você está peregrinando nesse mundo. Ao peregrinar nesse mundo, você precisa seguir os passos de Jesus. E conforme a sua própria promessa, Ele está com você todos os dias. Não há o que temer. Não significa que não haverá dificuldades. Significa que não precisa haver medo. Aquilo que Deus falou para o povo, aquilo que Deus falou para Josué,
não te atemorizes, e que foi muito bem dito por Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. A razão? Tu estás comigo. Você avança após o Senhor. Você não precisa temer os homens, eles não podem fazer mal a você. Você não precisa temer Satanás ou qualquer inimigo, porque aquele que segue adiante de você garante a vitória. É dessa forma que a igreja também avança e cresce nesse mundo, seguindo a Cristo, o seu Senhor. E é a presença constante de Jesus entre o seu povo que vai habilitar cada crente a testemunhar sua obra, a fim de que outros se acheguem ao povo. Porque este povo que está indo à frente, está indo com Jesus à frente deles, é o povo que está então convocando outros a estar com ele. Foi isso que aconteceu com Raabe. Raabe era alguém de fora de Israel, e agora Raabe é uma das que está avançando, que também atravessará o Jordão, que também chegará na terra de descanso. Lembre-se da presença constante do Senhor Jesus Cristo entre o povo, e louve a Deus por isso. Não tire os olhos do seu Salvador. Veja que o povo tinha sido ordenado a seguir então a arca. Olha, a arca vai adiante de vocês. Mas agora, no verso 6, os sacerdotes recebem a ordem de passar com a arca à frente do povo. O povo ouviu que deveria ir à frente da arca, agora os sacerdotes são ordenados a levar a arca à frente do povo. Dê uma olhada no verso de número 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o que é interessante é que os sacerdotes estão levando a arca, mas eles mesmos são também direcionados e conduzidos pelo Senhor. Quando Matthew Henry comenta esse texto, ele diz que a arca que os sacerdotes carregavam era tanto a sua honra quanto a sua defesa. A presença da arca à frente do povo era a honra do povo, mas garantia defesa, proteção. E aqui então está uma mensagem importante para aqueles que ministram a palavra de Deus, porque os ministros da palavra de Deus precisam estar muito bem cientes disso. Eles pregam a palavra que direciona o povo, mas a palavra que direciona o povo, que direciona a igreja, precisa também direcionar os pastores. Precisa também conduzir aqueles que estão pregando ao povo. E é dessa maneira que você precisa olhar para os seus guias, para os seus pastores. Não como as pessoas que estão guiando a sua vida por eles mesmos, mas como instrumentos do Senhor, que é aquele que verdadeiramente tem conduzido e guiado a igreja. E ele faz isso por meio de ministros fiéis. Porque se não for dessa maneira, meus irmãos, se não for o Senhor a usar os seus instrumentos, o que nós temos na igreja não passaria de um cego guiando outros cegos. É Cristo quem ilumina os nossos olhos por meio da palavra que nos dá direção. É por isso que você precisa considerar os ministros da palavra de Deus não como super crentes, mas como instrumentos do Senhor na condução do povo. Você entra na terra de descanso avançando após o Senhor Jesus Cristo.
Foi ele que entrou primeiramente na terra de descanso, garantindo que todos os crentes entrarão na terra de descanso. Mas o texto mostra um pouco mais acerca de como é que você anda, ou acerca de como você entra na terra de descanso. Você caminha em santidade. Deus é santo. Essa é a lembrança que você tem no verso de número 4. Dê uma olhada. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, ou entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. A arca ia diante do povo. Era a arca que iria direcionar o povo. Ela era levada pelos sacerdotes e o povo deveria se manter a cerca de 1 quilômetro da arca. Era entre 900 metros e 1 quilômetro, por algumas razões. A primeira delas é porque imagine uma grande multidão atrás da arca. Só quem veria a arca é quem está muito perto. Aqueles que vêm atrás eram milhares. Os últimos não conseguiriam mais enxergar a arca. Mas se a arca estivesse lá na frente, o povo todo conseguiria contemplar a arca. Então essa é uma das razões. O povo manteria os seus olhos na arca. Mas é importante lembrar também que o mesmo Deus que se envolve com o seu povo, que está entre o seu povo, que guia o seu povo muito de perto, é um Deus que está muito acima do seu povo. É um Deus que está muito acima dos pecadores, e a arca é também uma lembrança disso. Lembre-se que na arca havia a lei do Senhor. E a lei do Senhor, quando quebrada pelo homem, leva o homem à morte. O homem transgressor não pode estar na presença do Senhor. Ele merece morrer, porque Deus é santo. Contudo, nessa mesma arca onde estava a lei do Senhor, havia a tampa da caixa, o propiciatório. E era em cima do propiciatório que eles derramavam o sangue do animal morto. Era ali que o sangue era aspergido, cobrindo a lei. James Boyce, que para mim é um dos que melhor explicam a arca, ele diz que Deus, olhando do céu para a arca, ele vê a lei. E quando ele vê a lei, os homens estão condenados. Mas em um determinado momento, o sacerdote pega o sangue e asperge sobre o propiciatório. E agora, quando Deus olha, Ele não olha apenas a lei que foi quebrada, Ele olha também o preço que foi pago pela transgressão. E é por isso que o homem pecador pode ter acesso ao Deus Santo. Alguém foi morto no lugar do povo, e você sabe quem foi. A arca apontava para Jesus Cristo, e é por isso que você lerá no Novo Testamento que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem perdoa a iniquidade do seu povo. Então perceba que para que você tenha acesso a Deus, foi preciso que Jesus Cristo pagasse alto preço, morrendo no seu lugar, morrendo a sua morte, sofrendo a ira de Deus sobre o pecado que você cometeu, porque Ele é santo e perfeito. Sem o sacrifício de Cristo em seu lugar, você nunca poderia se aproximar do Pai. Sem o sacrifício de Cristo em seu lugar, você nunca teria direcionamento. Mas estando em Cristo, ainda que você trilhe caminhos pelos quais você nunca passou antes, porque veja o que está sendo dito no verso 4: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela,
não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Era um caminho desconhecido para o povo precisava ser guiado. E em muitos momentos você estará em circunstâncias pelas quais você nunca passou antes. E esse tipo de situação, por vezes, traz medo ao coração. Você vai começar um novo trabalho. Como é que vai ser? Você agora vai sair da casa dos seus pais e constituir nova família. Como é que vai ser? Você muda de cidade para começar a vida em outro lugar. Como é que as coisas serão? E qualquer caminho pelo qual você ainda não tenha passado, costuma trazer um pouco de medo. Mas você não precisa conhecer o caminho. Parafraseando Lutero, você precisa conhecer bem o seu guia. Porque se você conhecer bem aquele que guia você, não importa os caminhos pelos quais Deus conduz a sua vida. E é por isso que eu amo o Salmo 23, porque ele mostra dois caminhos diferentes. No primeiro, água de descanso, a grama verde, o pastor conduz para estes lugares. Mas no segundo caminho, vale da sombra da morte. Não importa se você está nas águas de descanso ou se você está no vale da sombra da morte. Não é isso que importa. O que importa é quem está com você. O que importa é quem direciona a sua vida. Mas esse que direciona a sua vida exige que você caminhe em santidade. Porque a direção do Senhor, dada na palavra, é para que o seu povo seja santo. Para andar com Cristo, você foi libertado do pecado pelo seu precioso sangue, a fim de poder buscar uma vida de santidade. É por isso que o verso 5 traz exatamente essa ordem. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja que Josué agora anuncia a bênção que virá. Deus fará maravilhas no meio de vós. Não está anunciado aqui quais serão as maravilhas. O povo não tem ideia de como eles conquistarão a terra. Na verdade, eles acham que eles vão batalhar muito. E você sabe que em Jericó eles vão vencer gritando. Talvez se você fosse um estrategista e olhasse para a Bíblia, você diria: mas que estratégia é essa de guerra? Pois é assim que o Senhor derrubará as muralhas de Jericó. Josué está anunciando: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas ele demonstra o que Deus estava requerendo do povo que ele estava guiando: santidade. Santificai-vos. Deus estava requerendo santificação, e como eu disse no início, esse texto é bastante emblemático, porque a geração anterior havia pecado em Sitim, havia se prostituído, alguns foram mortos por conta do juízo de Deus, e agora Deus está levando este povo a uma nova condição, dando mais uma vez a oportunidade de entrarem na terra de descanso. Mas ele diz: não sejam como a geração anterior, não cometam os pecados dos seus pais, caminhem em santidade. O povo se levanta de Sitim, lugar de pecado, para caminhar em santidade até a terra da promessa. E lavado pelo sangue de Jesus Cristo, separado deste mundo, é assim que você precisa viver. Você precisa buscar dia a dia uma vida de santidade, porque a Bíblia é muito clara: sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus tira o seu povo das trevas
Deus está conduzindo o seu povo no reino da luz. Mas este povo ainda não está completamente purificado dos seus pecados. Como dizia Lutero, você é simultaneamente justo e pecador. É por isso que você é capaz de atos piedosos. É por isso que você ainda peca. Mas você precisa lutar contra esse pecado. Santificai-vos. Para isso você precisa meditar nas Escrituras, a fim de ter o cuidado de cumpri-la. É assim que você anda de modo digno do Evangelho. Crentes que não têm a palavra de Deus guardada no seu coração, não têm condições de andar de modo digno do Evangelho. Você precisa louvar a Deus pela obra da Trindade nisso tudo, e você vê no texto isso. Porque para se aproximar de Deus, o Filho é enviado como propiciação, para que você tenha perdão dos pecados, e agora o Filho envia o seu Espírito para santificar o seu povo. Quando Deus então diz santificai-vos, Ele não está dando a você uma ordem que você não pode cumprir, porque tudo o que era necessário para que você andasse em santidade foi feito por Deus, foi providenciado pelo Senhor Deus. E essa vida santa precisa então ser buscada e precisa ser notada. Não somente quando você vem ao culto, mas ela precisa ser vista lá na sua casa. Porque por vezes, ser santo aqui no domingo é muito fácil. Você vem à igreja, canta louvores, exalta a Deus, sai daqui às vezes impactado pela mensagem, dizendo como Deus é bom. Mas como é que isso reverbera lá na sua casa? No seu papel de pai, líder do lar, alguém que é chamado para pastorear a sua esposa e os seus filhos. Alguém que será responsabilizado pelo Senhor por isso. Aquilo que acontece aqui no domingo influencia isso. Isso precisa ser notado na vida das esposas. Isso precisa ser notado na vida dos filhos, na sua obediência aos seus pais. Isso precisa ser visto lá no seu trabalho. Você não pode ser o funcionário pior da empresa. Você não pode ser aquele que faz corpo mole, aquele que o tempo todo está morcegando. Você precisa servir lá na sua empresa como ao Senhor. É Ele quem sustenta a sua vida. Isso se você é um funcionário. Mas se você é o dono da empresa, vale a mesma coisa. Você trata os seus funcionários com dignidade, com honra, não se aproveitando da sua posição para humilhar, para fazer o que quer que seja. Santidade não é algo para o culto. Santidade é algo para a vida. É algo que os seus vizinhos precisam notar em você. É algo que os seus amigos de escola, os seus amigos de faculdade devem notar em você, onde quer que você esteja, em todos os seus relacionamentos. Você precisa demonstrar que é santo. Deus está conduzindo o povo à terra de descanso, e Ele está dizendo, seja santo. E nisso Deus exige também prontidão. Veja que o texto diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu gosto muito dessa construção. Deus não fala, santificai-vos, porque um dia eu vou fazer maravilhas. Ano que vem eu vou fazer maravilhas. Amanhã. Sabe o que Ele está dizendo para você? Você tem que ser santo hoje. Porque se Deus tivesse dito, daqui 3 anos eu vou fazer maravilha no meio de vós, e vocês precisam estar santos.
talvez alguns iriam protelar e dizer assim: quando der 2 meses para entrar na terra, a gente começa a buscar santidade. Deus está dizendo: hoje, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há muitos crentes protelando, enrolando em sua vida cristã. Tudo fica para depois, tudo fica para um tempo que vai vir ainda. Semana que vem eu vou mudar, mês que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou ter uma nova disposição. Enquanto a Escritura está exigindo urgência. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Veja o verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. E sabe qual é a beleza disso aqui? Hebreus está apontando exatamente para o tempo anterior a esse tempo de Josué, em que Deus está falando: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ele continua: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Percebe? A geração anterior ouviu a voz de Deus, não colocou em ordem. A geração nova: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele continua: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O povo no deserto não atentou a isso, não entrou na terra. Mas a nova geração precisava buscar uma vida de santidade. Ela estava sendo instada a considerar a ordem de Deus imediatamente. Então não brinque com a sua vida com Deus. Não há nada mais importante para a sua vida do que crescer no conhecimento de Deus. As outras coisas vêm depois: carreira, família, amigos, lazer, tudo isso vem depois. São boas coisas que Deus nos deu, mas nada disso é mais importante do que buscar uma vida de santidade diante do Senhor. E além disso, Deus requeria, além de santificação urgente, confiança. Eles precisavam crer no que Deus estava dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
A promessa então de Deus para os desobedientes, não duvide disso, nem nos momentos difíceis. Porque até mesmo para os momentos difíceis, para o crente, são bênçãos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O texto então mostra como é que você entra na terra de descanso. Você avança após o Senhor. Você não vai por conta própria. Você não consegue entrar sozinho. Você não tem condições de fazer isso. É o Senhor Jesus Cristo que vai à sua frente, garantindo que você entre no descanso do Senhor. E eu quero que você note algo no texto. Até então, nos 2 primeiros capítulos de Josué, a arca ainda não havia sido mencionada. E a primeira vez que a arca é mencionada como sendo aquela que vai à frente do povo, ela é chamada de a Arca da Aliança. É ela que vai à frente do povo na conquista. Depois de 3 dias de espera, a Arca da Aliança vai à frente do povo. E foi assim na morte de Cristo. Porque ao 3º dia, meus irmãos, aquele que estabeleceu a nova aliança no seu sangue, ressuscitou, subiu aos céus, garantindo que o seu povo tenha o mesmo destino. Perceba como Paulo usa esta ideia teológica para confortar e consolar os crentes. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso de número 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Depois de 3 dias, Cristo ressuscitou. E é a Ele que você segue. Creia nisso de todo o coração, mantendo esta convicção diante de si, ao peregrinar nesse mundo. Você entra na terra de descanso, caminhando em santidade. Deus é santo, meus irmãos. Essa é a razão do povo não poder estar perto da arca. Contudo, por causa daquele que por sua morte santificou a sua vida, você pode usufruir do privilégio anunciado aqui pelo escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10. Verso de número 19. Se aquele povo não podia se aproximar da arca, a notícia de Hebreus a você é a seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui ele fala da obra gloriosa de Cristo.
Sabe qual é o resultado? Verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Os privilégios estão aqui. Não deixe de congregar. Porque este momento de culto, meus irmãos, segundo Hebreus, é o momento em que a igreja entra no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Diferente de Israel, que ficava distante. Aproxime-se de Cristo, em plena certeza de fé. Não se esqueça que você é parte de um corpo. Ame a Deus, ame os seus irmãos, até que todos estejamos unidos de uma vez por todas, após o Jordão, na gloriosa terra de descanso, a saber, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que Deus nos ajude em nossa peregrinação, para que não tiremos os olhos daquele que guia a nossa vida enquanto peregrinamos nessa terra.